Quando eu estou aqui nas quartas-feiras, nós falamos sobre os líderes da igreja. Eu comecei falando sobre o pastor. Foi o ano passado que eu comecei a falar sobre isso, sobre esse assunto. E nós já falamos aí dos deveres do pastor. Pode colocar o próximo slide? Deixa eu lembrar. Olha lá, os deveres do pastor. O pastor é incumbido o pastoreio, a pregação e a oração. E aí eu subdividi o pastoreio em 3 partes. Pode colocar o próximo. No pastoreio, o que compõe o pastoreio? Proteção, condução e exortação. Nós vimos isso. Se você não participou, tem interesse, está lá no YouTube. Pastoreio perfaz ali a proteção, condução e exortação. Pode pôr o próximo. A pregação, o pastor deve se dedicar ao ensino, a guardar a sã doutrina. Ele é o guardião da sã doutrina e denunciar o erro. Não só o erro doutrinário, mas também o erro das pessoas. O pastor tem que se dedicar a fazer isso. Esse foi o nosso último estudo, no começo de novembro. E hoje nós vamos para o terceiro dever do pastor, que é a oração. O terceiro dever do pastor, que é a oração. E o pastor deve se dedicar, a oração compõe aí a devoção e a visitação. E eu vou explicar para os irmãos o que o pastor deve fazer com relação à oração. O pastor tem que se dedicar à oração. Mas ao final de contas, não é todo crente que deve orar? Sim, nós sabemos, temos no Novo Testamento instruções para que oremos sem cessar, que nos dediquemos à oração. Mas ao pastor é incumbida essa função por 2 motivos. Nós vamos ver aqui um texto específico lá em 1 Timóteo, mas eu quero adiantar para os irmãos que ao pastor essa função ela é necessária, ela é importante por 2 motivos. O primeiro motivo é porque o pastor é incapaz. O pastor não pode se achar capaz ou se achar o cara para desenvolver o seu papel. O pastor precisa constantemente buscar capacitação em Deus. E ele faz isso não só nos estudos, mas na oração também. Então o pastor deve se dedicar, ter uma agenda de oração para buscar em Deus capacitação. Paulo vai dizer a Timóteo para ele se desenvolver na piedade e não no exercício físico. Por muitos, alguns usam esse versículo como desculpa para não ir à academia, mas não tem nada a ver com isso. Mas Paulo exorta a Timóteo a cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Quando eu olho esse texto, irmãos, o pastor deve sempre, como eu disse nos pontos passados, o pastor deve ser exemplo, o pastor deve ter uma vida ilibada, o pastor deve conduzir o rebanho. Tudo isso envolve uma devoção, uma piedade tão grande que o pastor não encontra nele mesmo capacidade ou distintivos para entregar para os irmãos tudo isso, para entregar para os irmãos as suas funções. Então ele deve estar sempre procurando em Deus, sempre pedindo a Deus capacitação, forças, direção. Tudo que o pastor faz, tudo deve ser conduzido ou precedido, vamos dizer assim, pela oração. Então o pastor deve ser um homem de oração. Se o pastor de vocês não ora, vocês estão perdidos, vocês estão nas mãos de um ditador, nas mãos de alguém que provavelmente vai conduzi-los com as suas impressões pessoais, vai querer controlar a vida dos irmãos, porque o pastor que não ora, ele não se coloca antes de tudo como carente da graça de Deus. Ele acha que eu tenho aqui uma certa capacidade, eu tenho aqui uma certa proficiência nisso ou naquilo, então eu não preciso dessa dependência de Deus que a oração demonstra. E ele vai lá e leva a igreja, toca a igreja
do jeito que ele acha que deve fazer. Mas o pastor bíblico, ele deve se dedicar à oração muito mais do que qualquer membro comum, vamos dizer assim, que não está investido, membro que não está investido nessa posição. Por esse primeiro motivo, porque o pastor é carente da graça de Deus, é carente da capacitação que Deus dá. O pastor precisa buscar em Deus. Vai dar um passo? Ora. Vai dar outro passo? Ora. Vai conduzir a igreja em tal direção? Ora. Tudo que o pastor faz passa pela oração. Não tem como, não tem como. Segundo motivo pelo qual o pastor deve se dedicar à oração, porque o rebanho que o pastor conduz, a quem o pastor foi dado, não é dele. O pastor um dia vai prestar contas do que ele fez. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então o pastor se coloca diante de Deus, não somente para buscar capacitação dele, mas para encontrar no Senhor a melhor decisão, encontrar no Senhor, na sabedoria que o Senhor dá, e reconhecer que o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus. Então são esses dois motivos que levam o pastor a ter os joelhos calejados, a ter uma vida devota à oração, porque ele não é capaz, é um senso de incapacidade constante e uma responsabilidade enorme de saber que o rebanho, os irmãos que estão aqui não são meus, não são do pastor Nicolas, não são de nenhum outro pastor dessa igreja. Os irmãos aqui são ovelhas do Senhor. Então eu tenho que prestar contas, tenho que aprender a prestar contas já ao Senhor. Então a oração serve para isso, para que eu, em conexão com aquele que um dia irei prestar contas, eu estou ali buscando nele direção, sabedoria e tudo mais, para dirigir o rebanho que é dele. Então são esses dois motivos que levam o pastor a ter uma vida, a ter a necessidade, função de orar. Pastor que não faz isso, eu não sei, irmãos, eu não sei como é que um pastor vai exortar ou vai dizer aos irmãos que devem orar sem cessar se ele não faz isso. Eu brinco com os jovens, com os darachinhos, né? Eles às vezes brincam, não, o pastor faz isso, faz aquilo, brincando, né? Faz isso aqui, ó. A gente está andando de moto, ó, tampa a placa aí, ó, tampa a placa no radar. Falei isso, aí lá no domingo à noite, irmãos, não fraudeis o Estado, olha, conduz a vida de vocês. A gente brinca assim, né? Porque não tem condições, não tem cabimento eu fazer algo, não fazer algo e exortar os irmãos que façam. Isso é a definição de hipocrisia. É a definição de hipocrisia. E um dos pecados mais combatidos, mais denunciados pelo Senhor Jesus, qual foi? A hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei. O Senhor Jesus tem um capítulo inteiro, salvo engano, capítulo 23 de Mateus, que o Senhor denuncia a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas. Então o pastor não pode fazer isso. Ele tem que orar para quando ele tiver que pregar acerca de oração, ele está ok. Claro, o pastor não é um super crente, não é? Mas como ideal, nós estamos aqui falando de um ideal que eu e os outros pastores aqui devemos buscar, e os irmãos devem almejar isso também, porque devem copiar o pastor. Mas como ideal, o pastor tem que orar muito mais do que os irmãos. Não pode ser deficitário na oração, não pode. Os pastores aqui da igreja têm em sua agenda um horário reservado para a oração. Eu tenho um horário reservado na minha agenda todos os dias para a oração. Seja meia hora, seja uma hora, seja 15 minutos, eu preciso orar. Assim como os irmãos têm as suas atribuições no trabalho, vamos dizer assim, a Kátia deve chegar lá no Beneficência Portuguesa, ela é enfermeira, ela
todo um procedimento de esterilização, a máscara, as luvas, a roupa, tudo é um procedimento que ela tem que seguir para cumprir a sua função. O pastor é a mesma coisa. O pastor é a mesma coisa. É como se fosse, a oração é como se fosse um procedimento a ser seguido pelo pastor para exercer a sua função, para exercer o seu ministério. Então o pastor precisa se dedicar. Perguntaram a João Calvino, né? Muito famoso essa. João Calvino era alguém, chegou a uma parte da sua vida que ele tinha várias atribuições. Ele era praticamente prefeito de Genebra, era acadêmico, professor de universidade e tudo mais. E perguntaram para ele: doutor Calvino, quando o senhor não está atarefado, quantas horas o senhor dedica à oração? Ele: 1 hora. E quando o dia está corrido, quando a agenda está lotada, quanto tempo o senhor dedica à oração? Ele: 2 horas. Por quê? Porque ele sabe, e o Senhor Jesus mostra isso. O Senhor Jesus mostra isso. Eu disse isso aos homens no sábado. O Senhor Jesus mostra isso quando ele precisou tomar as decisões mais difíceis, quando ele estava diante de grandes obras, como escolher os discípulos, por exemplo, como fazer curas milagrosas, como curar ali ou ensinar multidões. O que o Senhor Jesus fez? Se retirou para orar, sabendo, mostrando que na oração é que nós buscamos direção, mostramos dependência. Então, assim como existe esse procedimento, para quem trabalha ali na área da saúde, o pastor também tem um procedimento a ser tomado, que é a oração. Nós vamos abrir a Bíblia aí em 1 Timóteo 2, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, o estudo de hoje não tende a ser longo, mas vamos caminhando. Primeiro, a oração do pastor deve aí guiar-se pela devoção. Olha só, 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vocês conseguem identificar quais são os termos, as palavras relacionadas à oração nesse versículo? Quantas são? Quantas são? Quantas palavras, quantos termos estão relacionados à oração? Orações está ali, né? Orações está de graça, né? Está de graça. E as demais? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Os irmãos já conhecem a famosa endíades, não conhecem? Os irmãos já estão voando aí na hermenêutica. A endíades é o quê? É quando eu quero falar uma coisa utilizando 2 palavras. Nem quando eu digo imagem e semelhança, quando eu digo riqueza e bens. Então isso é uma endíades, eu quero dizer só uma coisa, mas eu uso 2 palavras. É um recurso literário, muito utilizado na Bíblia, muito utilizado. Aqui nós temos 4 palavras. 4 palavras. Eu vou explicar para os irmãos essas 4 palavras, mas saibam que o apóstolo Paulo não tinha necessariamente eu quero aqui destacar o caráter da súplica. Não, agora a oração é diferente, porque muitas pessoas, especialmente os antigos, criavam aquela história: existe aqui a oração com as mãos levantadas, é um tipo de oração. A oração quando você só agradece, é outro tipo de oração. A oração quando você pede é outro tipo de oração. E faz essa classificação de oração, como se fosse uma caixinha. Se você só pedir, aí é uma oração X. Se você agradecer, é uma oração Y. Na Bíblia não tem muito essa diferença. Eu vou explicar. Existe uma diferencinha aqui desses 4 termos,
mas o que o apóstolo Paulo está fazendo é usando esses 4 termos, mostrando a importância da oração, a importância e a urgência, vamos dizer assim, a necessidade da oração. Ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo nessa época estava à frente da igreja em Éfeso, e claro, escrevendo a Timóteo, toda a igreja era alvo da carta, mas ele exorta o pastor Timóteo a que ore, e ore muito. Eu não vou explicar o resto do versículo, porque não convém aqui a exposição. Todos os homens, orar pelas autoridades, não convém aqui, porque eu quero dar ênfase somente a essa prática que ele deu ao pastor, que o apóstolo Paulo deu ao pastor. E se os irmãos olharem aí no texto, alguém tem alguma outra palavra para súplica? Alguma outra tradução? Eu esqueci de descer minha Bíblia. Tem uma Bíblia com 3 versões. Petições. Interessante, petições. É o primeiro termo aí, prática de petições. Aqui, irmãos, o termo decis, traz uma ideia de urgência, como se fosse aquela súplica de um pai que faz por um filho que está doente. Essa é a ideia aqui. Se alguém aqui já fez essa oração, sabe como é que é. Seu filho está doente. Eu, quando era jovenzinho, eu fui atropelado aqui na esquina onde é a farmácia. Era um posto de gasolina ali. Fui atropelado ali. E eu lembro, eu desmaiei, né? Bati a cabeça, desmaiei. Eu lembro meu pai, lembro assim, flashes assim, meu pai me carregando até a igreja nos braços. Eu lá dentro do carro do pastor, não era o pastor Marcos, era um outro pastor. E chegou uma hora que eu abri os olhos assim, meu pai comigo nos braços, eu só ouvi minha mãe assim, desesperada, clamando a Deus, orando: Senhor, cura, salva, poupa a vida do meu filho. E eu vendo aquele desespero da minha mãe, sem entender muita coisa, eu olhei assim para ela, como se ela não sabia o meu estado mental, tão pouco físico, nem eu tinha noção, né? Mas eu olhei assim, eu pensei: meu, para que esse desespero? Eu estou legal. Eu olhei assim, só pensei, olhei para ela, fiz assim, e voltei no meu estado de desmaio, sei lá que estado que era aquele. E depois eu acordei só no hospital lá, graças a Deus estava tudo bem. Mas a cabeça que não, até hoje, mais ou menos. Mas é esse tipo de súplica, que a minha mãe fez quando eu fui atropelado aqui. É essa ideia de urgência, algo que eu preciso orar logo por isso, porque a demanda não é algo assim, eu vou orar por você, irmão, sabe irmão, eu vou orar por você durante a semana. Não é essa a ideia aqui. A ideia de súplica é, preciso orar hoje, quando a gente dobra o joelhinho no chão e precisa orar logo, porque essa demanda aí, essa petição é urgente, precisa despachar a liminar, precisa de uma liminar de Deus aqui urgente. Senão, não é algo, não é um pedido besta assim, uma indenização por dano moral, não, é caso de vida ou morte. Mostra aqui a necessidade da oração, a necessidade da prática da oração, esse termo aqui. Isso nós podemos ver lá em Tiago 5,16. Quem pode ler Tiago 5,16? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vou explicar esse texto no segundo ponto, mas a ideia aí de urgência, os irmãos podem ver: orem para que sejam curados. Orem para que sejam curados. Essa é a ideia aí de algo que precisa ser feito logo. Então aqui esse súplicas mostra a necessidade da oração. A oração não é algo que pode ficar ali na lista de prioridade do pastor em 5º lugar. Não pode.
Aí eu faço se der, eu oro se der. O dia foi muito corrido, sabe? Quando a gente passa, o dia foi muito corrido, eu não consegui fazer minha devocional, eu não consegui orar, eu não consegui ler a palavra, e aí eu estou aqui cansado e durmo e passo um dia em branco, vamos dizer assim. O pastor não pode ter isso, tem que se dedicar à oração, porque a oração é premente, a oração é necessária, é urgente. O segundo termo aí, que está orações, aí na ARA, na revista atualizada. Alguém tem alguma outra tradução para orações? Acho que não, né? Se o tradutor escolheu outra palavra, orações é o termo mais genérico. Tem outra aí, Daniel? Não? É orações, né? Porque é o termo mais genérico na Bíblia para a oração. Aqui, na verdade, vai trazer uma ideia. A primeira palavra trouxe uma ideia de necessidade, de urgência. A segunda palavra vai trazer a ideia de reconhecimento. Como assim, pastor? Reconhecimento, porque reconhecimento de que a oração que nós fazemos a Deus. A ideia aqui, o termo aqui de oração, é um pedido, uma petição que se faz a Deus. Então, independente do que você vai pedir, mas é um reconhecimento de que as minhas orações devem ser dirigidas a Deus, e não a ídolos, e não a pessoas, não, as minhas orações devem ser dirigidas a Deus. É necessário, pastor? É necessário que o pastor ore? É muito necessário, é urgente, é peremptório. E outra coisa, o pastor deve reconhecer que essas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Essa é a ideia aqui de orações no modo geral. Tem essa ideia aí em Colossenses 4:2. Quem achou pode ler. Colossenses 4:2. Um de cada vez. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Aqui já não vejam aí que já não está falando só para o pastor, está falando para os irmãos. Dediquem-se à oração. Então deve haver um espaço na agenda de vocês. É aquela história, Deus não por mais que a oração seja necessária e algumas petições sejam urgentes, mas Deus não é um bombeiro para ficar apagando o fogo dos nossos problemas. Não é. Quando nós oramos e colocamos isso na nossa agenda, qual é a mensagem que nós transmitimos a Deus? Eu reconheço que eu devo as minhas orações ao Senhor, e que a minha vida deve ser guiada pelo Senhor. Então os irmãos, especialmente o pastor, deve colocar na sua agenda, no seu dia, obrigatoriamente, um tempo reservado à oração, porque a oração vai mostrar esse reconhecimento. Eu reconheço que em Deus eu busco a direção, conforto, consolo, e não só em momentos de dificuldade, de turbulência, de fogo na minha vida, não. Porque o incrédulo faz isso. Todo incrédulo vira crente quando o cinto aperta, não é? Maneira de dizer aqui, né? Não é isso. Mas todo incrédulo começa a orar, todo incrédulo, Deus, começa a mencionar Deus, aquela coisa toda. Deus há de fazer isso, Deus há de fazer aquilo. E depois que o perrengue passa, o que acontece? Você esquece de Deus, cai no mundão de novo e aí segue a sua vida. O crente não pode ser assim. Não pode ser assim. Deus apertou o cinto, eu vou orar mais aqui agora. Não, eu reconheço todos os dias que o Senhor é quem manda na minha vida. E no Senhor que eu devo buscar, através da oração, é no Senhor que eu devo buscar direção, sabedoria, consolo, ânimo, conforto, tudo que eu preciso para viver, tudo. E a oração faz isso, a oração tem esse poder. Então dediquem-se à oração, como diz aqui em Colossenses 4:2. Intercessões.
Alguém tem alguma outra palavra para intercessões? Não? Tá intercessões aí também? Você mudou a versão aí, né? Intercessões. Aqui existe uma ideia de formalidade. A primeira ideia é a necessidade, urgência. Temos súplicas. O segundo termo é orações. É um reconhecimento que a oração deve ser dirigida a Deus. E a ideia de intercessões parece que é alguém pedindo em favor de outrem, não é? Quando eu intercedo por alguém, vou orar pela vida do André, vou interceder a Deus pela vida do André. É mais ou menos isso, porque Jesus faz isso por nós, não faz? Jesus é o nosso mediador, mas Jesus faz isso de modo formal. De modo a oração não é algo banal, essa é a ideia aqui. A oração não é algo trivial. É como se nós nos colocássemos diante de um rei e fizéssemos o nosso pedido diante dele. Como é que nós fazemos? Qual é a nossa postura quando fazemos isso? Senhor, é assim? Não. Existe uma solenidade, existe uma reverência na oração, na natureza da oração. Por mais que o nosso clamor, às vezes a oração lá, nós sozinhos com Deus, nós podemos, alguns irmãos chamam Deus de paizinho, mais que existe esse afeto na oração, mas existe na oração um caráter solene, um caráter, nós estamos diante do Senhor, nós não podemos perder isso de vista. Sabe o que acontece com pessoas que perdem isso de vista? Perdem o caráter intercessório da oração? As pessoas começam a mandar em Deus, começam a colocar Deus na parede, já viram isso? Senhor, eu exijo que o Senhor cumpra as suas promessas. O crente pode fazer isso? De jeito nenhum. Deus há de cumprir as suas promessas, claro que vai, mas eu não posso assumir uma postura de como se Deus fosse alguém que precisasse de cobrança. A pessoa que perde essa noção, ela começa a ir por esses caminhos aí, colocar Deus na parede, exigir Deus bênçãos. Senhor, devolve o que é meu. Parece que Deus tomou e não devolve. O que é isso? Deus é aquele que pega um brinquedo emprestado, um livro emprestado, não devolve, devolve o que é meu. Então a pessoa perdeu essa noção, esse caráter solene, formal da oração. E vejam aqui, não estou falando da forma, né? Nós devemos orar com essa e aquela palavra. Não é isso necessariamente. Mas uma postura mental de que nós estamos diante de um rei, diante do Deus do universo, e não podemos misturar as coisas. Ele é meu Deus? É o meu Deus. Ele é meu Pai? É meu Pai. Mas eu não posso misturar as coisas. Não posso. Jesus não fez isso. Jesus, quando diante do Pai, quando orava, existem várias orações de Jesus na Bíblia. Jesus, quando orava, ele não se colocava acima de Deus. Pelo contrário, ele sempre enfatizou o seu caráter submisso à vontade de Deus. Sempre fez isso. Aqui, a ideia desse termo aqui é alguém que se coloca dentro ou se conforma à vontade. O contrário, os irmãos vão entender essa ideia. O contrário é errar o alvo. O que é errar o alvo? Quem sabe o que é errar o alvo? É pecado, é o conceito de pecado. Conceito de pecado. Pecado no seu conceito mais rude, mais simples, é errar o alvo. Aqui é o inverso disso. É eu acertar o alvo, e o alvo é a vontade de Deus. Então eu me coloco diante de Deus, a minha postura diante de Deus, com reverência, sabendo que Ele é um rei,
e eu me adequo, eu me conformo à vontade dele. João, eu acho que o pessoal fechou a porta não só por questão de segurança, mas também por questão do barulho, porque essa porta de vidro não está fechando. Ela cedeu ali em cima e está pegando embaixo. Mas acho que essa hora não chega mais ninguém, né? Só tiver um irmão aí bem fiel aí, ou atrasado. Mas enfim, essa é a ideia aqui de intercessão. Vejam isso aí em Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Eu vou falar para quem achou, pode ler, mas eu sei que a Rosana achou e ela vai ler. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse interceder, está falando de Jesus aqui, né? Está falando do Senhor Jesus. E esse interceder é a mesma ideia lá, daquele termo lá. É o Senhor Jesus se colocando diante de Deus para interceder, para pedir em nosso favor. Aqui, a ideia de interceder é essa postura de Jesus. Não é necessariamente que nós somos intermediários, não é isso. Nós sabemos que a oração não precisa mais de intermediários. Em muitas igrejas existem essa crença, não existe? Que o pastor é meio que intermediário, a oração do pastor é diferente, né? Não existe isso, isso é besteira. Isso é uma tolice imensa. E dependendo do pastor, a oração do pastor não é sequer ouvida por Deus. Porque se for um pastor de vida torta, ou de dupla, de uma vida dupla, a oração desse pastor não vale nada. Nada. Então, tirem isso o texto de Tiago vai dizer: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não a oração do pastor, a oração do justo. Então, as pessoas que estão ouvindo aí, estiverem envolvidas com essas igrejas aí, fujam dessas igrejas, procurem outra igreja, porque o pastor que se acha que a sua oração é mais poderosa, ou tem mais relevância, ou isso é uma besteira sem tamanho. A verdade é que, sabendo dessa, não existe intermediário, né? Mas sabendo da postura de Jesus, o pastor se coloca da mesma forma, humildemente, querendo obter a vontade de Deus para os seus intentos. É isso que o pastor quer fazer. Então, a primeira, súplicas, vai falar acerca da necessidade da oração, é necessária, é peremptória, premente. As orações, termo orações, petições em geral, mas dão esse reconhecimento de que as orações devem ser feitas a Deus. As intercessões vão falar dessa conformidade à vontade de Deus e dessa solenidade que há por trás da oração, mesmo a oração individual. E por fim, ações de graças, Eucaristia. Aqui vai falar muito acerca da motivação da oração. Eu não somente oro porque eu preciso, eu oro porque eu agradeço. A oração não deve ser só motivada por petições, como eu disse. Deus não é um extintor, Deus não é um bombeiro, né? Não. Eu oro porque eu quero louvar, eu quero agradecer. Semana passada eu passei passei de segunda-feira a quinta-feira num hotel aqui em Minas Gerais com a minha família. E você está no hotel, você é servido, né? Afinal de contas você pagou para isso. Mas eu não gosto de ser servido por ninguém. Não gosto. Eu gosto de pegar minhas malas lá no carro, levar para o quarto. Mas no hotel tem essas pessoas. Tem essas pessoas para fazer isso. E por mais que algumas pessoas se adequaram a essa realidade, mas eu não consigo. Quando alguém faz um favor para mim, eu quero ficar falando obrigado para ela até o fim dos tempos. Teve um senhor lá que me ajudou com as malas.
Não, obrigado. Como se ele não precisasse de fazer isso, como se fosse responsabilidade, função dele. Mas eu queria, obrigado. Obrigado, você me ajudou. Eu estou com problema nas colunas aqui, obrigado. Muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer pessoa do hotel fizesse por mim, obrigado. O cara me dá um abraço aqui, obrigado. Eu te amo. Essa é a disposição da oração. As pessoas no hotel são obrigadas, por assim dizer, a me servir, porque eu paguei. Deus não é obrigado a me servir. Eu não paguei nada, na verdade quem pagou foi Ele. Como deve ser a nossa disposição em relação a Deus? Nossa, eu tenho que falar obrigado, eu vou passar o dia inteiro falando obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Se até as tribulações são motivo de grande alegria para os crentes, existe algum hiato aí na vida que a gente vai deixar de agradecer? Vai deixar de orar com ação de graças? Não. Essa é a mesma postura. É o motor que eu vou orar porque eu sou grato a Deus. Eu vou orar porque hoje eu acordei bem, ou como diz um jovem, hoje eu acordei vivo. Eu vou orar agradecendo a Deus porque hoje eu acordei vivo. E vou orar porque Deus abençoe meu dia. E passa eu cheguei no trabalho. Vou agradecer a Deus porque eu cheguei bem no trabalho, peguei o metrô. Eu fazia tempo que eu não pegava o metrô, peguei o metrô hoje, metrô e ônibus. Eu estou sem a minha motoca, ela foi para o Chapa Motos, para a revisão, e eu estou a semana sem motoca. E aí eu peguei o ônibus. Eu falei, como é que vai ser a experiência de pegar o ônibus? Depois de tanto tempo. Peguei o ônibus, tranquilo. Peguei o metrô, tranquilo. Cheguei onde eu precisava chegar, a hora que eu precisava chegar. Então é olhar para Deus e sempre falar obrigado, Senhor, obrigado. Eu com esse pessoal do hotel, obrigado. Essa é a disposição, eu quero orar. Olha só Filipenses 4:6. A gratidão é o motor que gera a oração, o combustível da oração. Filipenses 4:6. Rosana virou leitora oficial. 4:6, né? É. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Engraçado aqui, eu não quero fazer uma exposição desse versículo agora, mas é o versículo, é o remédio contra a ansiedade, né, do crente, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo bem, quando a gente está ansioso, temeroso, alguma coisa, nós vamos mesmo suplicar. Até a ideia aqui da súplica, aquela ideia de urgência. Na oração, para que eu vou orar? Eu vou orar para Deus, vou dirigir a minha petição a Deus, e não às pessoas, mas eu vou orar a Deus e suplicar, porque é necessário. Poderia acabar por aí, não poderia? Porque quando você está ansioso, o que acontece? Tudo é urgente. Então, e você quer que Deus te livre dessa ansiedade. Mas ele coloca aqui, e com ação de graças. Interessante isso. Interessante. Qual que é o pano de fundo, a área de trabalho da oração do ansioso? Tem lá, no computador tem área de trabalho, né? Tem área de trabalho. Geralmente a gente coloca uma foto de algo que a gente gosta, da família, numa praia, alguma coisa assim. E do ansioso, qual que é o pano de fundo? Geralmente a gente colocaria o quê? A preocupação, os temores, mais ou menos, alguns é bem elevado, outros. Mas qual é o pano de fundo da mente do ansioso? Deve ser a gratidão. Eu não posso cessar, eu estou em um momento muito difícil da minha vida, de muita ansiedade, mas eu não devo esquecer de agradecer. Eu posso orar e suplicar? Sim, deve, esse é o remédio, mas eu não posso esquecer de agradecer. O texto fala, com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Abram em Efésios 6,18. Esse aqui eu vou ler. Pode ficar tranquila, Rosana. Efésios 6,18. Olha só.
para terminar esse ponto. O outro é bem breve. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês conseguem enxergar aqui um paralelismo entre esses termos? Dá para enxergar alguma conexão, não entre eles, assim, oração e súplica, como se fosse uma endíades, tá? Mas se vocês conseguem enxergar, que não dá para fazer isso, eu deveria ter feito isso no slide, mas são 3 frases aí, 3 frases, oração e súplica, 3 expressões, né? Oração e súplica, aí você coloca embaixo, orando em todo o tempo no Espírito, aí você coloca embaixo, vigiando com toda a perseverança e súplica. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de 3 formas. E o que afinal ele quer dizer? Gente, orem, mas orem muito, muito, orem muito, não é pouco. Irmãos, o diabo conseguiu transformar o nosso estilo de vida, ele conseguiu reger a nossa agenda com distrações, com redes sociais, com Netflix e outros streamings aí, com entretenimento. Ele conseguiu tomar a nossa mente, a nossa agenda, de modo a tirar nosso tempo de oração. Nós, quando oramos, quando era jovem, tinha uma agendinha lá de oração. Quando eu orava 15 minutos, eu achava isso um tempão. E é um tempão mesmo. É um tempão. Quando você está num diálogo com alguém, 15 minutos não é um tempão. A oração não é necessariamente esse diálogo. Você fala, você apresenta diante de Deus suas questões, e nós no máximo sentimos ali, ou relembramos alguns versículos. Deus não fala. Alguém acredita nisso? Deus fala à mente aqui. Mas às vezes Deus fala à mente. Deus faz nos lembrar, não dando direção, faça isso. Aí eu olhei para a parede e vi, não é isso. Mas eu achava que 15 minutos era muito tempo. Até mesmo porque eu tinha poucas atribuições, a minha vida era bem reduzida. Eu tinha ali a escola, eu brincava. Mas quando nós temos muita coisa para fazer, nós precisamos de direção de Deus em tudo que iremos fazer. Tudo. E 15 minutos é pouco tempo para você pedir a Deus bênção para o que você vai fazer, para você agradecer a Deus pelo que Ele já fez, para você orar a Deus pelos seus irmãos que estão enfermos. É pouco tempo. E isso deve ser feito todos os dias. Então, meus irmãos, Paulo, tanto em Efésios como em 1 Timóteo 2, Efésios 6,18 e 1 Timóteo 2,1, ele quer dizer, pastor, mais em 1 Timóteo, né? Porque Efésios aí é com a igreja inteira, é com todos nós. Ore muito, não é pouco, ore bastante. É aquela ideia de devoção, alguém que é devoto. Existe alguém aqui devoto de Nossa Senhora Aparecida? Devoto de Santo Expedito? Nós devemos ser devotos da oração, devotos de Deus, né? Mas mostrando essa devoção na oração. Passar muito tempo com Deus. E por fim, ao pastor é incumbido a visitação. A oração dele deve ser levada aos doentes. Sabiam disso? O pastor tem que visitar os doentes e orar por eles. Tá? Está na Bíblia, lá em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago. Existe um contexto específico aqui, eu vou explicar para os irmãos. Mas de modo geral, o pastor deve visitar os doentes. O Jimmy faz esse trabalho, mesmo não sendo pastor, um trabalho o pessoal chama de capelania, né? Trabalho de capelania. Mas os capelãos, né? Não é capelões, não. Capelões é feio, né?
capelãos. Capelãos? Capelães. E agora eu fiquei na dúvida. Boa, boa, pastor Nicolas saiu pela tangente. Esses aí que exercem a capelania era feita por membros do clero, vamos dizer assim. E hoje os membros do clero são os pastores, que devem exercer a capelania. Isso não, claro, não vai proibir o time de fazer isso. O Júlio faz isso também, outros irmãos fazem isso. Mas o pastor é esperado que ele faça capelania, vá orar pelos doentes, não só no hospital, mas também em casa, se necessário. O meu pai, antes de ser internado, no sábado antes de ser internado, ele foi internado na segunda-feira. No sábado antes de ser internado e passar os seus últimos 30 dias aqui, eu estava aqui na igreja, na antiga UANSE, que hoje é o Dever, e o pastor Marcos estava aqui na igreja. Eu era casado já, não morava mais com os meus pais. O pastor Marcos passou por mim e falou: estou indo na sua casa dos seus pais, e o seu pai me chamou lá. Tá bom, tudo bem. E eu estava aqui envolvido aqui e tal, e o pastor Marcos contou para mim depois, não ouvi isso do meu pai, ouvi do pastor Marcos, que meu pai estava lendo esse texto, nós vamos ler agora, Tiago 5,14, ele estava lendo esse texto, e estava muito mal de saúde, muito mal, muitas dores, e ele chamou o pastor Marcos para orar por ele. E mesmo não sendo o contexto bem específico, eu vou explicar para os irmãos vão entender, mas ele orou, viu aqui o princípio e falou: chame os presbíteros da igreja. Uma igreja só tinha um pastor, chamou o pastor, e o pastor foi lá em casa e orou com ele lá. Não foi uma oração muito eficaz, para quem acredita nisso, eficaz ali de curar meu pai, enfim, depois de um mês meu pai faleceu, mas é função principal do pastor orar pelos doentes. Os irmãos podem cobrar isso dos pastores. É claro que o pastor não tem bola de cristal, irmãos. O pastor não tem bola de cristal. O pastor não vai saber que você está doente. Se você ficar doente e não falar para ninguém, o pastor não tem dom de profecia. Opa, está tossindo lá. Ele não vai saber. O que acontece de alguns irmãos ficarem doentes? Pô, pastor, o senhor não foi me visitar? Mas como assim? Eu fiquei à beira da morte, pastor, o senhor não foi me visitar? Eu falei: como assim, irmão? O que aconteceu? Aí conta a história. Ô, irmão, não sabia. Eu não sabia. Não, contei lá pro irmão tal. E a pessoa espera, né, que as coisas... Às vezes o último a saber é o pastor. Às vezes o último a saber é o pastor. Então, deixo aqui uma recomendação aos irmãos. Se vocês estiverem doentes, contem para o pastor. Contem para o pastor. É claro, pastor, estou com um negócio aqui. Vem aqui orar. Não. Ora quando são demandas mais graves, né? Mas se quiser que o pastor vá orar por você e visitá-lo nesse momento de dificuldade, de doença, é função do pastor fazer isso, essa visitação junto com oração. Olha só, Tiago 5, eu vou ler a partir do versículo 12, para contextualizar. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Guardem essa expressão aqui, cairdes em juízo. Segue a leitura. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Até aqui, você acha que são recomendações de modo geral. Parece, não parece? São recomendações, parece aquelas recomendações do apóstolo Paulo, que isso aqui não é Paulo, é Tiago, mas parece aquelas recomendações do apóstolo Paulo de fim de carta. Já viram? Tessalonicenses tem isso. Tessalonicenses 5, orai sem cessar, sejam gratos em todas as circunstâncias. Parece um monte de recomendação, final de carta, mas não é. Parece, mas não é.
E aí você olha, está alguém doente, está alguém sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores, tudo mais. Está alguém doente, chame os presbíteros. Ok, foi o que meu pai fez. Ungir no colo, daqui a pouco eu explico. E olha só, versículo 15, aqui que está o problema, porque muitas pessoas vão dizer o quê? Tá vendo aí, ó, é aqui a base bíblica para aquela oração poderosa, a oração forte, com fé, que vai curar, porque está escrito aqui, ó, e a oração da fé salvará o enfermo. Olha, se a pessoa foi curada, porque a oração era com fé. Se ela não foi curada, aí não teve fé. Não teve, está escrito aqui, gente. E o Senhor o levantará. Então, se você tiver fé, meu irmão, o Senhor vai te levantar desse leito de morte. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É aqui que ninguém continua, ninguém vê. Uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês sabem a resposta para essa pergunta. Existem alguns pecados na Bíblia que a consequência é a doença. Não estou falando assim, vícios, não é isso. Existe algum pecado na Bíblia cuja consequência, cuja punição de Deus pode ser doença? Qual? Tomar a ceia indignamente. Desprezo pelos irmãos. É um tipo de pecado, cuja consequência, cuja punição é a doença ou até a morte, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11. Então, tragam essa ideia de doença decorrente de pecado. Traga essa ideia para cá. Essa é a ideia que está aqui. Doença decorrente de pecado. Se é aquele pecado lá de ser indignamente, a gente não sabe. Tomar a ceia indignamente, não sabe. Mas é a ideia de doença. Olha só, por que teve que chamar os presbíteros? Por que o presbítero? Porque se a oração qualquer oração tem esse caráter, nós não precisamos de mediadores para a oração. Qualquer crente pode fazer uma oração com fé. Por que teve que chamar os presbíteros? Porque parece que quando se trata desse assunto, dessa correlação doença e pecado, existe aqui uma necessidade da liderança participar disso, saber e participar disso, como se fosse, o irmão está arrependido. O irmão está arrependido, nós oramos para ele ser curado, porque o texto diz, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só o versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes perdoados. Opa, peraí. Por que não é para serdes perdoados? Confissão é para o perdão, mas ele alterna aqui, fazendo conexão com os versículos anteriores. Orai uns pelos outros para serdes curados. O Jimmy mencionou lá, aquele que lá em 1 Coríntios 11 nutre desavença com os irmãos, é esse que incorre em tomar a ceia indignamente. Então, se os irmãos aqui confessam os pecados uns aos outros, oram uns pelos outros, eles serão curados das suas doenças decorrentes do pecado. Entenderam isso? Entenderam isso? Esse contexto específico do texto aqui, não é que qualquer oração, pronto, se for feito com fé, Deus vai curar. Deus vai curar. Meus irmãos, isso não tem cabimento nem no relato bíblico. Nem no relato bíblico. Quando o apóstolo Paulo disse que deixou o Trófimo doente em Mileto, o apóstolo Paulo não tem fé? O apóstolo Paulo não tem fé para orar e Trófimo ser curado? Ô Timóteo, toma aí um pouquinho de vinho para os seus problemas estomacais. Ora aí, apóstolo Paulo, não tem fé? Veja que a oração não é esse passar a mão na lâmpada, plim, plim, 3 desejos, não é isso. Existe um contexto específico aqui, de pecado, de doença, decorrente de
pecado. E ele segue, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Até esse justo, quem é o justo aqui? Quem vocês acham que é o justo aqui? Justo na Bíblia tem dois sentidos. Aquele que é livre de corrupção, aquele livre de culpa, e aquele que foi justificado. Eu acho que a ideia aqui é aquele que foi livre do seu pecado, da culpa pelo seu pecado. Ou seja, eu estava doente por causa de um pecado. Me arrependi, veio os presbíteros, oraram por mim, eu eventualmente fui curado, confessei o meu pecado aos meus irmãos, e agora eu me tornei justo. Agora eu estou livre da culpa, do pecado que eu cometi, porque eu confessei aos meus irmãos. Teve um âmbito ali eclesiástico, teve um âmbito público. Agora eu me tornei justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então esse justo aqui, eu acho que é o doente. O doente, aquele que está doente por causa do pecado. Por quê? Uma vez liberto da sua culpa, por assim dizer, ao confessar o seu pecado aos irmãos, ele pode ali orar, e Deus vai curá-lo. Deus pode curá-lo da sua doença e assim livrá-lo dessa consequência, dessa punição até do seu pecado. E ele mostra o exemplo de Elias, mostrando que a oração deve ser ali insistente. Olha só, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Fazendo esse parênteses para mostrar que a oração deve ser necessária, urgente, constante. E ele termina dizendo: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, olha só, ainda nesse contexto de pecado, de exortação, pecado, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Entenderam isso aqui? Entenderam o contexto? Porque senão a pessoa, eu já debati esse texto aqui lá naqueles debates de rádio lá, e aí o pessoal adora, né? Está aqui, está escrito aqui, gente, ó, e a oração da fé salvará o enfermo. Você olha para isso, pronto. Aí você cria você tem que orar com fé. Se não tiver com fé, por isso que não curou, por isso que... E aí cria um monte de besteira. Deixa eu só explicar essa questão do ungido com óleo, para ficar claro até para o pessoal da internet, os irmãos aqui. O óleo na Bíblia tem dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido cerimonial, que poderia até ser aplicado nesse contexto aqui. Eu não acho que é, até porque fala de doença. Mas o primeiro sentido é o cerimonial, que era a consagração de alguém a uma função específica. Se os irmãos podem ver os textos, tem Levítico, tem Êxodo 30, 22 a 33. Então é uma consagração maior e uma designação a um ofício. Por isso que os reis eram ungidos com óleo. O rei Saul foi ungido, o rei Davi foi ungido com óleo, mostrando ali que ele estava sendo separado, estava sendo designado a uma função específica, e especialmente sacerdotal até. E o segundo sentido, que eu acho que é o mais próximo aqui, que é um sentido medicinal. Não vai dar tempo de ler os textos, mas em Marcos 6,13, em Lucas 7,38, nós podemos ver esse uso medicinal do óleo, que trazia alívio. O óleo é como se fosse uma dipirona da época. Não tinha dipirona, vou tomar dipirona. 40 gotinhas. Quantas gotinhas você tomou, Daniel? Você vê pelo peso da pessoa, entendeu? Não, eu tomo 20, você está magrinho. Não, eu tomo 50 gotas de dipirona. Mas tinha esse efeito de trazer alívio medicinal para a pessoa, o óleo, que eu acho que se aproxima mais aqui do contexto de Tiago 5,14. Entenderam? Beleza?
Enfim, esses são os deveres do pastor, irmãos. Volta lá no primeiro slide. Primeiro não, né? Esses daí, ó. Pastoreio, pregação e a oração. A oração subdividida em devoção e visitação. Vamos orar? Pastor Isaac, Diga aí, Jimmy. fiquei com uma dúvida aqui no 16, Timóteo 5,16. Muito pode crucificar se há justificado justo. Aí, de jeito algum, não pode entrar justificado, porque aí mudaria todo. Seja justo no sentido não de justificado, mas de perdoado. Sim, é isso aí. É isso aí. Não teria nada. Não, é aquele que foi livre, porque ele confessou. Existe a culpa que nós temos diante de Deus, né, pelos nossos pecados. Existe essa culpa, é a justificação de Romanos, né? Mas existe, quando eu confesso o meu pecado, eu me livro de uma culpa perante o meu irmão também. Eu me livro disso, eu confessei o meu pecado. Se eu errei contra você, se eu lhe ofendi, eu criei divisão, como aquele exemplo de 1 Coríntios 11, se eu destratei, se eu comi a ceia antes do irmão, eu devo algo ao irmão. Então, se eu me livrei dessa culpa, ao pedir, ao confessar, como ele menciona aqui no versículo 15, ao confessar uns aos outros para ser curados, eu me livrei dessa culpa também. Então, agora, eu sou justo diante do irmão, diante do Jimmy eu sou justo, porque eu estou livre dessa culpa. Não é o justificado de Romanos, mas eu estou agora, então agora porque eu estou livre dessa culpa, porque de nada adiantaria eu orar a Deus, veja aqui a ideia, de nada adiantaria eu orar a Deus pedindo a cura da minha punição, se eu não resolvi. Eu estou aqui doente porque eu pequei contra meu irmão. O que o texto da ceia menciona lá em 1 Coríntios 11? Vai resolver sua pendência com o seu irmão. Então participe da ceia, vai resolver lá. Você tem um problema com o Jimmy lá, vai resolver isso primeiro, para então você ser habilitado, para você ser apto, digno de participar da ceia. Acho que a ideia aqui de ser digno, agora eu posso fazer essa súplica, eu posso pedir, Senhor, me cura, porque eu já resolvi com o Jimmy as minhas desavenças. Então essa é a ideia aí, entendeu? Não é a ideia de Romanos, justificado da culpa do pecado diante de Deus, não tem nada a ver. Até porque, falando de crente já foi justificado da culpa. Tá bom, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos acesso ao Senhor, um acesso livre, dado pelo intermédio de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de sacerdotes, de profetas, mas podemos falar com o Senhor. Obrigado por esse privilégio, que o Senhor não nos deixe desprezá-lo, especialmente os pastores, que saibamos claramente do nosso dever, da nossa função, da nossa obrigação, que é orar pelos irmãos, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que este rebanho é do Senhor e não nosso. Dá-nos essa disciplina de oração aos pastores e a todos os irmãos dessa igreja. Despeça-nos em paz para os nossos lares, te suplicamos em nome de Jesus. Amém.